comigo no livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 3. Aleluia. Efésios 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Carol, minha versão é Almeida, tá? Para ficar mais parecida. Efésios 3, a partir do versículo 14, e nós vamos ler até o versículo 20. Quem já abriu diz amém? Quem não abriu diz espera um pouquinho. Eita glória. Então vamos acompanhar aqui. Você que não trouxe Bíblia, acompanha comigo aqui no Data Show. E a palavra do Senhor vai dizer assim: por esta causa, ponho-me de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Repita comigo: no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Repita comigo: no vosso coração. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha aqui pro Data Show, vamos ler o versículo 20, todo mundo junto? Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera isso. Glória a Deus. Toma o seu assento. Eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos, porque eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, aqui está a sua noiva e aqui está a sua palavra. A minha oração é para que o Senhor possa ministrar à igreja a mensagem que o Senhor me ministrou lá no meu quarto. Espírito Santo de Deus, eu oro para que a semente que for liberada, ela possa encontrar terra fértil, terra que gere frutos. E eu oro em nome de Jesus para que qualquer espírito, Senhor, de confusão saia agora, para que o seu espírito que convence possa entrar nesse coração e levar a mensagem de forma plena, de forma completa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu li esse texto e no começo eu fiquei me perguntando se era realmente ele que o Senhor queria que eu trouxesse essa noite. Tentei procurar outros textos, li outros textos da Bíblia, mas Deus falou: para de ser assim, vai pro texto que eu te falei. Então eu voltei. Aliás, para quem não sabe, esse é o nosso texto do ano, Efésios 3:20. E aí o Senhor me fez lembrar, enquanto eu li esse texto, de quando e como eu me apaixonei por Jesus. E eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria saber daqui, quem nasceu na igreja? Levanta a mão para eu ver. Olha. E aí, eu desde pequenininha, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, e até antes mesmo disso, eu ia para a igreja, sempre fui, os meus pais sempre me levaram. E eu agradeço muito a Deus por isso. Só que no começo, quando você vai para a igreja, quando você é piquituchinha assim, você não vai porque você quer. Você vai porque o teu pai e tua mãe te leva. Quem tá aqui e veio desde cedo na igreja sabe disso. Você vai lá porque os teus pais te levam. Então eu não ia para a igreja porque eu tinha, um relacionamento lindo com Jesus. Não, no começo é porque eu não queria apanhar mesmo, né, pai? Vamos ser sinceros. E aí eu ia. Só que eu comecei a gerar memórias com aquele lugar, com aquela igreja. Então eu lembro de algumas vezes ir para alguns ensaios da banda com meu pai, e eu lembro de dormir na frente do bumbo da bateria, e era um sono profundo, e era um sono gostoso, não importava o barulho que estava no meu ouvido. Eu lembro de ir para o monte com os meus pais, eles levavam meu tapetinho, eles iam lá orar, eu sentava no meu tapetinho, às vezes até dormia.
Eu fui crescendo. Conforme eu fui crescendo, eu já não ia mais para a igreja por causa dos meus pais. Eu ia para a igreja porque eu ia encontrar com os meus amigos. Então eu sabia que tinha aquele compromisso de encontrar com os meus amigos e a gente ia conversar antes do culto. Aí ia começar o culto. Aí você sentava lá, levantava, minha mãe mandava eu levantar, porque eu tinha que levantar, senão eu já ia aquele beliscão maroto que as mães conhecem, né, mães? Conhece aquele beliscãozinho de leves aqui na coxa, né? Minha mãe era abençoada por aquele beliscãozinho, meu pai também. Rapaz. E aí eu ia conversar com meus amigos e era por isso que eu ia, porque eu queria ver eles. Eu fui crescendo, nós mudamos de igreja, nós fomos para a sede. Chegou lá, eu tinha amigos? Tinha. Só que eu também tinha um ministério que eu entrei lá. Para não ficar confuso, eu amava estar na igreja, eu adorava, eu levantava a mão, eu chorava, eu sentia Deus me tocar, era lindo. Só que eu ainda não tinha um relacionamento próximo com Jesus. E aí, eu ia mais por conta dos meus amigos e por conta do ministério que eu estava. Só que nós viemos para o Ariston. E aliás, nosso aniversário de 7 anos me fez lembrar de muita coisa. Nós viemos para o Ariston, passamos algum período, chegou 2020, o ano da pandemia. E eu posso dizer que esse foi o ano que eu me apaixonei por Jesus. Porque eu estava ali, em casa, todo mundo em casa. A escola ainda não tinha descoberto um jeito de se comunicar com os alunos, então não tinha aula. E aí eu lembro que eu tinha Jesus e um sonho, era isso que eu tinha. E aí eu lembro que eu abri a minha Bíblia, eu li a Bíblia, eu orava. E foi quando Jesus, ele me encontrou na minha casa. E eu tinha em torno de uns 15 anos naquela época. Fui crescendo e o meu amor por Jesus só foi aumentando. E eu fui me apaixonando cada vez mais por Jesus e pela palavra dele. Então eu já não vinha mais para a igreja por conta dos meus pais. Eu já não vinha mais para a igreja porque eu queria ver os meus amigos ou por conta de um ministério. Eu passei a sair da minha casa toda arrumadinha, ajeitadinha. Por quê? Porque eu sabia que eu ia chegar na igreja e eu ia encontrar o homem porque eu me apaixonei. E naquela época, por que eu fui alcançada por esse amor? Porque eu permiti que esse poder que opera, ele operasse dentro de mim e transformasse a minha forma de pensar. E a partir daquele dia, eu percebi como tudo mudou. E eu passei a amar Jesus de uma forma que eu não sei explicar. E aí que eu quero entrar com o tema de hoje. E eu quero falar com vocês. Põe pra mim, Carol, por favor. Carol, o tema. Eita glória, né? Deixa Deus te usar aí, varoa. Eita glória. E esse é o tema de hoje. O poder que opera em nós. Jesus, ele quer falar conosco hoje sobre um poder que ele não opera somente através, mas ele opera primeiro em nós. Para eu conseguir me apaixonar por Jesus de uma forma meio doida, para eu conseguir ter um contato maior com Jesus, primeiro eu precisei permitir que esse poder operasse em mim. Nós estamos no ano do transbordar e a frase do ano é: aquilo que começou em você não vai parar em você. Essa é a frase do ano. Só que o que o Senhor quer trazer para a gente é o seguinte: se não começar em você, não tem para onde ir. Primeiro precisa começar em nós, para depois não parar em nós. E aí veio na cabeça sobre... literalmente via, enquanto eu escrevia esse esboço, eu via um copo. E sabe o que é interessante? Um copo de água, ele não transborda se ele estiver vazio. Então primeiro, para a gente transbordar, nós precisamos estar cheios. Se nós não estivermos cheios, não vai acontecer nada. Copo vazio não transborda. Então, antes de aquilo que começou em você não parar em você, precisa começar. Precisa ser gerado, precisa dar um pontapé. Nós precisamos ser cheios desse Espírito Santo. Às vezes nós falamos, eis-me aqui para Jesus. Jesus fala, quem enviarei? A gente fala, eis-me aqui, me envia para cá, me envia para lá, Jesus, eis-me aqui, vamos lá, vamos juntos. Só que Jesus, e é isso que eu queria que você entendesse junto comigo, Jesus, ele não quer nada de você se primeiro ele não tiver você. Ele não quer mover nada através de você se primeiro ele não mover algo em você.
E nada aconteceu antes de 2020, nada extraordinário aconteceu. Eu tinha muitas promessas da parte de Deus, os meus pais recebiam promessas antes de eu nascer, e tinha tudo isso. Só que nada aconteceu, não teve o pontapé inicial. Por quê? Porque eu não tinha permitido que Jesus operasse em mim. Meu pai sempre me disse, quando eu era pequena, ele sempre me ensinava e ele dizia: quando Jesus voltar, você não vai poder segurar no meu pezinho e vai subir junto comigo. Ou você se vira aí, ou você não vai. Ou você busca Jesus, ou você não vai, não tem como. Eu não carrego a família inteira junto comigo, não. A salvação é tua. O alcance de Jesus que ele vai fazer é na tua vida, é na minha vida. Então, quando o poder que opera em nós, ele não começa a operar, nada acontece. E é sobre exatamente isso que o Espírito Santo quer mover em nosso meio. Enquanto eu orava, o Espírito Santo ele me dizia: existe um rio que flui do altar de Deus nessa noite, querendo encher, e encher sim até transbordar da presença dele. Só que, se nós bebermos água, pensa comigo, caminho. Se você beber água durante 2 horas, um dia na semana, você fica vivo a semana inteira? Não, né? E se nós recebermos a presença de Deus durante 2 horas, apenas um dia na semana, será que a nossa vida espiritual vai ficar viva? O que nós recebemos aqui precisa de manutenção diária. Manutenção diária. Um carro, você pode colocar gasolina, mas tem uma hora que vai acabar. Você precisa de manutenção diária. Aquilo que você recebe aqui, a unção que você recebe aqui, o ser cheio do Espírito Santo que você recebe aqui, precisa de manutenção no seu quarto, com porta fechada, com Bíblia na mão, joelho no chão e dizendo: Senhor, eu tô aqui. Só que às vezes nós nos prendemos só no que está acontecendo aqui, no que está acontecendo agora, no que vai acontecer no domingo às 18 horas. Só que o Senhor tem uma coisa para fazer durante os seus 7 dias da semana. Ele só está esperando você entrar no teu quarto, fechar a tua porta. Sabe por quê? Porque quando o Senhor vai mover alguma coisa, Ele avisa para os mais próximos dEle. Então, nessa noite, nós precisamos ser mais cheios do Espírito Santo. Eu li esse texto, e quando o Espírito Santo falava isso comigo, eu falava: Jesus, mas tem gente que busca muito. Busca muito, tem gente aqui que são exemplos para mim de busca. Só que o Senhor disse: você acha mesmo que tudo que você conheceu, tudo que eles conheceram, é tudo? E esse eu quero falar para você. Você conhece Jesus, conhece Jesus, conhece Jesus. E quando você tiver os seus 90 anos, ainda há coisa para conhecer, ainda mais coisa para conhecer. Ainda o copo ele vai só aumentando para ser mais e mais e mais e mais cheio. O nosso Deus não é um Deus que ele enche a água só até o tornozelo ou só até o joelho. Ele é um Deus que transborda tudo. E eu queria falar sobre 2 pessoas na Bíblia. Uma que não teve esse poder que opera nela, e outra que teve e deixou e permitiu que esse poder operasse. A primeira pessoa é Arão. Depois, se você quiser ler a história, está em Êxodo 32, mas eu vou fazer um resumo. Arão, ele era o porta-voz de Moisés. Então, Moisés recebia a mensagem e Arão transmitia essa mensagem para o povo. E o que acontece? Se você parar para pensar, Arão também é uma referência para o povo. Porque eles estão ouvindo de Arão a mensagem. Eles estão ouvindo de Arão o que Deus vai fazer. Eles estão ouvindo de Arão o direcionamento. Só que, num certo dia, Moisés ele sobe para o monte. E ele demora um tempo lá no monte. E aí o povo começa a ficar meio desesperado. Falaram: não, pera, Moisés morreu, né? Não volta nunca. Uma pausa aqui. Uma vez eu me senti assim. A gente estava no salão, no templo, que era em cima do Itaú. E meu pai, ele não tinha, tava só eu e ele na igreja, ele estava arrumando alguma coisa, isso faz muito tempo. Estava arrumando alguma coisa na igreja. Irmãos, esse homem sai sem me avisar da igreja. Ele trancou a porta e saiu. E aí meu pai nunca mais voltava, eu fiquei pensando, ele foi arrebatado e eu fiquei. Foi tenso aquele dia, mas voltando. Então Moisés estava lá, e Moisés ficou lá muito tempo. O povo começou a ficar desesperado. Chegaram em Arão e falaram assim: Arão, olha, Moisés não volta faz um tempo. A gente não sabe o que aconteceu com ele.
Então, por que você não faz um bezerro de ouro para representar Deus? Aí a gente adora esse bezerro de ouro. Aí Arão, tá bom. O mesmo homem que conhecia a mensagem, o mesmo homem que era referência para um povo, o mesmo homem que era o porta-voz, era o boca de Deus na terra, é o mesmo homem que quando falam para ele, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos quebrar uma das ordenanças de Deus, ele diz, tá bom. Pega lá os brincos das mulheres, pega ouro, pega tudo que você tiver de ouro, vamos fazer um bezerro de ouro. Arão, ele não foi alcançado pela mensagem que ele entregava. Arão não foi. Arão viu o que Deus fez. Arão viu o mar se abrir. Arão viu a água sair da rocha. Arão viu tudo que Deus era capaz de fazer. Mas ainda assim, a mensagem que ele viu, as palavras que ele liberava, não alcançaram o coração dele. Só que quantas vezes nós não somos assim como Arão? Na hora que nós temos a oportunidade de nos posicionar, na hora que nós temos a oportunidade de falar, não, calma, eu tenho essa mensagem, o poder que opera, operou em mim. Nós falamos, não, vamos na direção aqui, não tem nada a ver. Arão quebrou a ordenança de Deus. Só que o que o Senhor quer falar para nós é o seguinte: ei, geração de Arão, chegou a hora de prestar atenção no que o Senhor está falando e permitir que esse poder que operar dentro de você. Por quê? Porque quando esse poder opera dentro de você, a direita pode falar uma coisa, a esquerda pode falar outra coisa, mas ainda assim o seu coração está blindado pela palavra de Deus. Nós não podemos chegar aqui, receber uma palavra, mas quando chegar lá fora, as pessoas dizem alguma coisa e a gente fala, não, tudo bem, vamos fazer, não tem nada não. Jesus, ele quer operar em nós, mas é uma operação completa. É uma operação completa. Não é 50%, não é 70%, é 100% de você e de mim que ele quer. Porque às vezes nós aceitamos Jesus e falamos, Jesus, pode entrar no meu coração. Aí Jesus fala, vou tirar esse negocinho aqui. Ah, não, Jesus, aí você não toca não. Ah, não, vou pular de cá então. Não, Jesus, aí você não toca não. Esse poder que opera, ele quer operar em tudo. Ele quer operar em tudo. Ele quer alcançar todas as áreas do nosso coração, tudo. A segunda pessoa é Davi. Davi, ele tinha o poder que opera dentro dele. Davi, antes mesmo de conseguir a coroa, antes mesmo de ver a promessa se cumprindo, antes mesmo de se tornar rei, ele amava a Deus. Ele queria a Deus. Ele tinha tempo a sós com Deus. E quando Davi, ele consegue a coroa, ele vê a promessa se cumprindo, ainda assim, ele ama a Deus e ele quer a Deus. E ainda assim, ele tem tempo a sós com Deus. Independente das circunstâncias de Davi, ainda assim ele amava a Deus, ainda assim ele queria a Deus. Em uma das passagens de Salmos, Davi, ele foi pecador assim como nós. Pecou feio. Só que Davi, ainda assim, ele preferia a Deus acima de todas as coisas. Acima dos outros amores do mundo, ele queria a Deus. Então quando ele peca com Betseba, lá no Salmo 51, ele vai dizer, e eu acho isso muito lindo, ele vai dizer, tira tudo de mim, só não retira de mim o seu espírito. Sabe o que Davi entendia? Davi, ele tinha reinos, ele tinha servos ao seu dispor. Davi, ele era um rei de todo aquele povo. Davi, ele tinha soldados ao seu comando. Só que ainda assim ele diz, Jesus, tira Deus o que o Senhor quiser de mim, só não tira de mim o seu espírito. Porque aquele poder que opera, ele foi liberado de tal forma para o coração de Davi que ele dizia, eu não consigo viver de outra maneira. Eu sei que eu tenho reinos, eu sei que eu tenho tudo que eu quiser nesse reino, mas ainda assim, tira tudo de mim, só não tira de mim a sua presença. Sabe o que isso significa? Do que adianta nós termos o carro do ano? Do que adianta ter a casa dos sonhos? Do que adianta fazer a faculdade que você sempre sonhou? Se não tiver a Deus.
de nada vale. Se não tiver a Deus, de nada vale. Não ajunte tesouros na terra, onde a traça corrói. Pelo contrário, ajunte tesouros no céu. Não é errado você ter o carro do ano. Não é errado você ter a casa dos seus sonhos ou fazer a faculdade que você sempre sonhou. O problema é, onde está o nosso coração? Porque se o nosso coração não estiver em Deus, todo o restante está errado. Todo o restante dá errado. Então hoje é a noite de esse Deus que opera, esse poder que opera, Ele operar em nós e alcançar esse lugar do nosso coração, o lugar onde nada mais importa além da presença dEle. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele considera tudo como esterco, ele considera tudo como nada, apenas pela graça de conhecer a Deus. E Davi, no Salmo 27, ele vai dizer: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar nos seus átrios todos os dias da minha vida, para poder contemplar a beleza da tua santidade. Sabe o que isso significa? Ele poderia ter pedido tanta coisa, que o nosso Deus não é Deus de pouca coisa não. Ele poderia ter pedido tudo o que ele quisesse. Uns 3 reinos aí, para ele não precisar nem brigar. E entregar de mão beijada para ele. Ele devia ter pedido um exército muito maior. Várias mulheres, muito ouro. Ele poderia ter pedido. Só que o que ele pede? Uma coisa eu peço. E só uma para mim é o suficiente. Que eu possa habitar nos seus átrios todos os dias da minha vida. Que eu possa estar na sua presença todos os dias da minha vida. Porque o que Davi entendeu é o que nós muitas vezes precisamos entender. Se não tiver Jesus na equação, de nada vale. E eu pesquisei no Google o que significa a palavra poder. E a palavra poder, ela tem muitos significados. Eu peguei alguns deles aqui. Ela significa exercer influência sobre algo, ser autorizado para algo e estar sujeito a algo. Então esse poder que opera em nós, ele exerce influência sobre nós. Ele recebe autorização para operar em nós. E ele nos traz a sujeição. E agora eu quero voltar com vocês para Efésios 3. É uma oração de Paulo pela igreja de Éfeso. E no versículo 16 ele vai dizer o seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. E o que é poder? Vai dizer que a oração dele é que nós sejamos fortalecidos com poder. E o que é poder? É exercer influência sobre algo, ser autorizado para algo, e é sujeição. Então ele está dizendo, ser fortalecido com influência sobre algo. Quando esse poder que opera, ele alcança o nosso interior, o nosso homem interior, ele nos fortalece, nos preenche com influência sobre algo. E eu quero liberar aqui, nesse lugar, e agora eu quero ver quem pega isso comigo. O lugar onde você pisar e esse poder que opera estiver dentro de você, você exerce influência sobre esse lugar. A partir daí, você não vai entender o que vai acontecer, mas pessoas vão se achegar a Jesus. Por quê? Porque você foi fortalecido com influência. Segundo, você é fortalecido com autorização. No finalzinho de Mateus, Jesus vai dizer: ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em Marcos vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
quando esse poder que opera, ele opera em nós, ele nos fortalece com autorização. Ou seja, o lugar onde Deus te colocou, você recebe autorização nos céus para manifestar o poder de Deus sobre aquele lugar. Você não entra mais lá naquele lugar como você mesmo, só na força do teu braço. Não, você tem o Deus Todo-Poderoso do seu lado. E quando você abre a sua boca, é a palavra dele que flui. Mas para isso o poder que opera precisa operar em nós. E por último, fortalecidos com sujeição. Para isso dar certo, nós precisamos estar sujeitos a algo. E aí vai uma pergunta. Nós estamos sujeitos a quem? A quem o nosso coração está sujeito? Quem tem sido Deus do nosso coração? Porque muitas vezes o poder que opera, ele não opera em nós porque nós estamos sujeitos a outros deuses terrenos. Eu não sei o que pode estar influenciando o teu coração, mas eu quero te dizer algo. Essa noite há uma liberação dos céus para que Deus opere em seu coração e Ele seja o Deus do teu coração. Versículo 17. Para que nós precisamos ser fortalecidos com poder? Para que assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Cristo precisa habitar o nosso coração. Só que eu quero falar de um nível mais profundo, porque muitas vezes aquilo que eu contei para vocês no começo, eu entrava na igreja, mas eu não era a habitação do Espírito Santo. Eu era apenas um hotel, ele fazia visitas, porque eu não permitia ele fazer morada em mim. Só que é esse lugar que Deus quer nos levar nessa noite. Chega de ser apenas um hotel, chega de receber visita, é hora que ele vai entrar, e ele vai habitar, e ele vai fazer morada. Porque quando ele faz visita, ele vem, ele opera e ele vai embora. Só que quando Jesus habita, nós vemos tantas coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque na força da nossa mão, nós não conseguimos fazer nada. Na força da nossa mão, o nosso trabalho não é alcançado pelo Espírito Santo. Na força da nossa mão, o Ariston não é impactado pelo Espírito Santo. Na força da nossa mão, Carapicuíba não é impactada pelo Espírito Santo. Mas deixa eu dizer algo. Quando Jesus habita o nosso coração, São Paulo é impactado pela presença dele. Aleluia. Próximo versículo. Por que precisamos ser fortalecidos com poder? Ou por que nós precisamos que Cristo habite no nosso coração? A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que nós possamos compreender. Nós precisamos que Cristo habite no nosso coração para que nós possamos compreender a altura, a profundidade, o comprimento e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Só que para que nós precisamos compreender? Para que nós precisamos ser fortalecidos com poder ou que Cristo habite no nosso coração? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que significa plenitude? Plenitude significa inteiro, completo. Nós, como homens, somos falhos. E em nós, nada é completo. Sabe por quê? Porque quem completa tudo é Ele. Às vezes nós passamos 24 horas por dia procurando algo para preencher o vazio da nossa alma. Só que quando nós olhamos para cima, para o autor e consumador da nossa fé, nós percebemos que nós somos preenchidos pela plenitude de Deus, por esse ser completo, por esse ser inteiro. E depois que Ele entra e Ele transforma tudo, nós percebemos que aquele vazio que tínhamos antes, ele não existe mais, porque é um Deus que preencheu tudo.
E eu quero encerrar com o versículo 20. E quem é esse Deus que nos preenche? É aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Para esse Deus manifestar mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, esse poder precisa operar em nós. Que a Bíblia vai dizer, conforme esse poder que opera em nós, ou seja, de acordo com esse poder que opera em nós. Quanto mais esse poder opera em nós, quanto mais nós damos liberdade para esse poder operar em nós, mais nós conseguimos ver esse Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E é esse poder que se manifesta em nosso meio nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele quer alcançar você de uma forma como Ele nunca alcançou antes. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu queria que só a banda subisse nesse primeiro momento.